Bom dia. Veja que o texto que acabamos de ler foi escrito a uma igreja que estava situada numa cidade que entendia muito a respeito de receber. Uma cidade portuária, importação, exportação. Essa cidade vivia, ilustrava muito bem esse princípio de dar e receber. Os cristãos estavam aí nesse meio, nessa cidade de trocas, e de uma certa maneira eles já invadidos, condicionados pela cultura local, porque há coisas boas na cultura local que nós podemos incorporar sim ao nosso viver diário. Eles já trouxeram esses costumes de dar e receber, né? Uma cidade portuária, Tessalônica, era banhada pelo mar Egeu, uma das principais cidades gregas, um poderoso centro importador e exportador, tanto de bens quanto de ideias, costumes, moda, tudo que pudesse acontecer, tudo que fosse acontecer no país, passava primeiro ali, acontecia primeiro ali. Havia televisão, hoje em dia você encontra qualquer matuto aí da roça, que se veste como alguém da cidade grande, moderninho, jeitosinho, se bem que eles ainda falam porta e coisas desse tipo. Mas a internet, a televisão a cabo, satélite, rádio, tudo isso fez com que os costumes se globalizassem. Mas ali não. Naquela época era tudo através do porto. Qualquer coisa que deveria acontecer, precisava acontecer primeiro ali, que era um centro cultural, um grande centro formador de pensamentos, de ideias e de opiniões. Mas sabe uma coisa? O principal de todos os acontecimentos, a mais significativa de todas as ocorrências que poderia vir para uma cidade, para um país, para um continente, aconteceu aí em Tessalônica. Paulo já começa no versículo 5 dizendo: o nosso evangelho chegou até vós. Chegou, entrou, penetrou as boas novas de salvação, e chegou de uma maneira maravilhosa, trazendo libertação, chegou acompanhada por sinais, por maravilhas, por tantas evidências de sobrenaturalidade, de divindade, de ser alguma coisa abençoada, alguma coisa que realmente mexe, remexe com o coração da gente e muda as circunstâncias, salvando da morte, do desespero, da tristeza, da angústia, de tantas amarrações e buracos nos quais o ser humano tem se metido desde o início da sua história. Uma nova e fascinante opção de vida foi apresentada aos Tessalonicenses, um povo tão acostumado às luxúrias que chegavam através do navio. Veja você que Tessalônica tinha o templo de algumas deusas famosas. A Grécia era inundada pelo seu panteão de deuses. Uma das deusas era Diana, de Éfeso. Estava bem ali perto, na Ásia.
Outra deusa da região era Ártemis. Ártemis era uma deusa que era desenhada, se apresentava na forma de uma mulher com vários seios. Quer dizer, para todo mundo mamar, falando assim, curto e rasteiro. Você sabe, o templo dessas deuses era visitado, habitado pelas chamadas prostitutas cultuais. Essas mulheres entendiam que o corpo dela era o meio através do qual as pessoas entravam em contato com os seus deuses. Eu lembro que uma vez, uma dessas sacerdotisas me abordou, ainda bem que minha esposa estava perto. Ela me abordou e começou a falar que tinha me escolhido para ser um dos seus generais, que o corpo dela era um verdadeiro santuário e cada parte do seu corpo era um compartimento que poderia ser tocado, penetrado. Ela começou a descrever: alguns podem tocar nas minhas mãos, como se fosse o átrio do templo lá de fora, o pátio das mulheres, dos homens, etc. Outros podem tocar nos meus lábios, né? Já é a parte mais da escadaria do templo. Outros podem tocar nos meus seios, já está entrando no santo lugar. E quando ela começou, pode parar. Já comecei a imaginar onde era o Santo dos Santos. Mas a ideia era essa mesmo. A ideia era exatamente essa. Uma comunidade impregnada por valores pérfidos, valores de vida, de uma religião de deuses que tinham desejos humanos e que fomentavam, incentivavam alguns desses desejos. A máxima deles era: vamos viver esse momento o mais intensamente possível. Mas Jesus veio redefinir todas essas definições, todas essas crenças humanas. Ele veio dizer para nós o que é viver intensamente de verdade, o que é vida abundante, da onde começa, onde explode toda essa vida maravilhosa que Ele veio nos apontar. Ah, meu amado, minha amada, o Evangelho chegou ali de forma impressionante, com sinais, como diz o texto, em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como sabeis ter sido o meu procedimento entre vós.